Fala pessoal, mais um vídeo aqui. Dessa vez é o último de uma série de 3 vídeos resolvendo desafios do Hack Week, né? Da DSEC. Para quem não conhece, a DSEC ela tem um pacote de desafios que você recebe uma VPN, você tem acesso a esses desafios, tenta resolvê-los e se não e após conseguir ou se não conseguir, você conta com a aula do Longato explicando cada um daqueles desafios. Ele permitiu, eu participei, eu consegui terminar em primeiro nas 3 edições que rolaram, tá? E ele permitiu que eu gravasse o vídeo aqui fazendo um write-up de 2 desafios. Um eu já gravei, né, que era o Pentest Web 2, que era tanto a exploração do Image Traffic como a escalação de privilégios. Tá aí o vídeo, né, dos relacionados, enfim. E ele permitiu que eu gravasse o Pentest Web 3, o que valia 100 pontos. Bom, esse Pentest Web 3 de 100 pontos, ele fala que é um framework, né? Então ele fala que atualmente, para melhorar o desempenho dos seus serviços, a empresa SK implementou novas tecnologias. Mas antes de colocar em produção, pediram um serviço de pentest para validar se o novo ambiente corre algum tipo de perigo. Aí passou aqui o IP, né? Então, assim, o padrão da gente passou um IP, a gente acessa HTTP para ver se tem alguma coisa, né? Nesse caso aqui a gente já poderia acessar, ele cairia aqui nesse site aqui com um tema, né? E a gente também já dispara tanto o Nmap como o DIRB, né? Eu já rodei aqui o Nmap para não ficar rodando no vídeo e ficar esperando. Eu coloquei para só as principais portas e aqui ele já retornou 22, 80 a gente já sabe que tem, 8009, né, que é o AJP13 aqui, e o 8080, que é um Tomcat. Pois 8080 é o mais interessante. E já que ele fala em framework também, quando a gente entra nesse aqui, a gente aparentemente não identifica nenhum framework, tá? Então vamos, o que está parecendo mais promissor é 8080. Então a gente pode tanto rodar o DIRB nesse 80, como rodar o DIRB na 8080. E quando a gente roda na 8080, eu peguei uma lista menor aqui, né? Mas ele já identifica aqui uma URL. Então quando a gente abre isso aqui, aparentemente são um JavaScript, né? Se a gente apagar aqui também não dá muita coisa. Mas se a gente começar a fazer, por exemplo, alguns testes, a gente vai acabar caindo por algum detalhe de rota dentro de um Struts 2 Showcase, tá? Veja que, assim, eu botei robots aqui, podia botar robots.txt, ele ia dar not found, mas se eu colocar, por exemplo, M, ele vai cair, tá caindo também no Struts, tá? Então, beleza, tá aqui o Struts, a gente pode dar uma olhada no código-fonte para ver se consegue identificar que versão é essa do Struts. Ele só fala Struts 2, não define exatamente qual é a versão aqui, né? A gente não tem identificação. Mas aí, o Struts, ele sofreu, né, uma série de falhas, assim, sofreu não, né? Assim, identificaram uma série de falhas em 2017 e 2018, e a gente pode observar isso aqui nos releases do Struts, tá? Então aqui nos releases eles colocam as vulnerabilidades, né? O que aquele release ele estava consertando, que vulnerabilidade. Então a gente pode olhar aqui, né? 16 de março de 2018, ele consertou a S2057. Essa S2057 é uma vulnerabilidade que afeta a forma como o Struts pega o namespace. Então, existe uma propriedade no Struts que é Always Select Full Namespace, e ela é verdade por padrão. Então isso resulta no seguinte: se não tem namespace na definição da action, né, ou é um coringa, né, o namespace, vai acabar que ele vai pegar esse namespace da URL, né? Então acaba sendo uma entrada do usuário que vai ser transformada no namespace. E aí o que acontece? Essa entrada do usuário, ela pode ser processada, né? Ela é processada como OGNL. O que é OGNL? O OGNL, na verdade, é um Expression Language que está disponível dentro do Struts, do framework, e ela permite você setar e você recuperar valores em objetos Java, né?
Então ela dá esse poder para o desenvolvedor, né, essa facilidade de comunicação entre back-end e front-end, e ela dá uma série de, no contexto, ela te dá uma série de objetos que você pode manipular. Entre eles, por exemplo, os parâmetros, a aplicação, a sessão, o value stack, né, toda a stack do struct que ele está guardando. Enfim, uma série de coisas que a gente tem acesso com o OGNL. Então a gente pode apostar nessa vulnerabilidade, né, que ela recebeu esse identificador. Então a gente pode começar a fazer a pesquisa nesse identificador aqui, tá? Durante a competição eu sofri bastante um pouquinho com ela, eu vou explicar o porquê, porque ela tem um detalhe bem interessante. Então se a gente olhar aqui no próprio blog do pesquisador que reportou a falha, ele fala aqui, ó, nesse blog, o LGTM, ele explica, né, que em abril de 2018 ele reportou Remote Code Execution para o Struts e ele explica como foi isso. E na explicação dele, ele faz um teste justamente em cima do Showcase, né? Então se a gente olhar aqui o Showcase, ele fala aqui, ó, para testar isso ele pegou o Struts, né? Em um dos o struts tag em uma das configurações, arquivos de configurações do Showcase, nesse caso o Action Chain, né? E para trigar essa falha, né? Então ele fez essa mudança aqui. Então assim, é bem provável, né, que pode ser, vamos testar isso aqui, né, para ver se quem sabe a gente não consegue identificar justamente que foi essa falha aqui que a gente está tentando explorar, né? Então vamos lá. Então a gente entra na aplicação, na 8080, né, que a gente já entrou, no Showcase. E se a gente olhar, aquele Action Chain tá aqui, ó, Chain. Então a gente clica aqui, já foi para o nosso burp, tá aqui. A gente joga para o repeater, tá? Tá lá no repeater. Então, beleza, tá funcionando, ele tá fazendo, ó, ele tá fazendo um redirect, né? Opa, tá fazendo um redirect. Se a gente olhar aqui, é justamente a ideia do que ele fez o teste, o pesquisador, ó. Ele faz um redirect action. Então, beleza, promissor. Então, para testar isso aqui, o que a gente vai fazer? Na URL, a gente vai inserir uma expression language. No struts, a expression language é assim. Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, 2 vezes 2. Opa! 2 vezes 2, né? Então, o que acontece? A gente pode chegar aqui até, não, vamos encodar, né? Para não ter problema na URL. Não tem nenhum caractere especial para ser encodado. E quando a gente manda aqui, 400. Bom, aqui eu penei também um pouquinho. E não só eu, mas eu olhei também no Twitter e alguns pesquisadores também falaram que o encode aqui no struts às vezes dá uma penada. E aí qual é a sacada aqui? Encoda tudo. Então vamos lá, a gente vai ter que encodar tudo, todos os caracteres. Quando a gente joga isso aqui, que encodou tudo, olha o que acontece. Ele faz o redirect, só que o que muda aqui, ó? Na chamada aqui, ele processa o nosso OGNL, tá? Então quando a gente olha aqui quando a gente volta isso aqui para o normal, é 2 vezes... aqui é a equação, 2 vezes 2. Então, resultou em 4. Então, ele processou isso aqui, tá? Promissor, né? Então, a gente vai em busca do exploit, né? Então, vamos lá. Bom, a gente vai encontrar diversos exploits para essa falha. Ela foi bem famosa. Tem esse aqui, tá no GitHub, né? A gente pode olhar aqui o código. Tá aqui embaixo, tem o payload aqui, ó. Pode pegar esse payload aqui, rodar. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Pode pegar esse payload aqui. Tem esse aqui, outro no payload all the things. Que na verdade é o mesmo, tá? Mas tá em outro lugar, beleza? É o mesmo payload. Tem esse aqui também, que é mais detalhado, que ele explica mais a falha. E no final ele coloca um payload também, abrindo uma calculadora, tá? Enfim, tem diversos, né? Eu peguei um aqui, eu peguei esse aqui, que foi o que mais, o que funcionou, né? O que deu mais certo. Então, eu vou pegar ele aqui, vou jogar aqui, né? Ele tem uma chamada para runtime exec, né? Tá aqui, ele tem uma chamada para runtime exec. Deixa eu mostrar aqui que tá maior, aqui, ó.
lang runtime get runtime exec, né? Então, quando a gente tem Java, geralmente a gente vai em busca justamente do exec do runtime, né? Para fazer o nosso RCE. Então, vamos encodar tudo. Vamos lá, vamos encodar tudo aqui. Encoda todos. Manda para lá. Bom, funcionou, né? Não funcionou assim tão rápido de primeira quando eu estava testando, eu estava tentando explorar durante o desafio, né? Eu quebrei um pouquinho a cabeça. Mas o que acontece aqui, pessoal? Beleza, o ls ele funcionou. Só que quando a gente começa a fazer, por exemplo, ls-la barra, digamos, né? Vamos tentar fazer assim, ls-la barra. Se a gente tentar fazer isso, encodar todos os caracteres e mandar, o que acontece? Dá 400, né? O retorno deu 400, né? Bad request. E aqui ficou uma novela, porque a gente pode... já tem vários... Se você procurar na web, você vai ver que tem vários relatos falando justamente que o exec, o ideal aqui, é você construir uma array de string, né? E mandar para o exec, tá? Que aí... Porque se você mandar simplesmente uma string aqui, você vai ter problemas. Mas mesmo assim, construindo essa string, fazendo, enfim, de várias formas, eu tive problemas e não consegui contornar a situação. Durante o desafio, durante a competição, eu resolvi só com ls. Quando eu mandei o ls, se você percebeu, se eu voltar aqui, tem um dados aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu mandei esse ls, apareceu dados. O que eu fiz? Então, só mandei um cat dados. Mandei um cat dados. Então, eu vou mais uma vez encodar tudo. Vamos lá. E aí, beleza. Tá aqui a flag, matei a questão. Só que eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha, ainda mais para gravar esse vídeo aqui também, né? Poxa, vamos atrás de uma shell reversa, né? Como é que eu vou conseguir uma shell reversa se eu coloco aqui os comandos e toda vez que eu coloco esses comandos, quando eu coloco mais de 2 comandos, enfim, ele não funciona, né? Dá 400. E qual seria uma forma? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é que essa expressão, essa EL, né? Ou OGNL está fazendo aqui, esse payload está fazendo, para a gente conseguir construir algo que permita a gente fazer nossa shell reversa. Então, desmembrando aqui, dá mais ou menos isso. Esse aqui já é o meu payload final que eu modifiquei. Eu peguei o payload, esse aqui eu peguei da internet, e esse aqui eu modifiquei para tornar ele mais genérico. Eu vou explicar por que mais genérico. Então, o que acontece? Na maioria dos payloads de OGNL, você vai ver que a gente precisa modificar o default member access, a gente precisa definir o member access como default, tá? Então tem aqui, ó, ele guarda em DM justamente esse default member access, tá? Essa constante. E aqui embaixo ele seta esse member access. Esse CT, ele é o contexto, tá? Ele pega o context, tá? A partir do request. A gente tem o container CR, tá? Que ele pega do context também. E aqui ele pega uma instância, get instance da classe util do OGNL, tá? Essa classe util aqui, OU de OGNL útil, né? Ele pega os pacotes, os package names, e aqui é um bypass da proteção do struts, né? Então ele faz um clear, tanto no excluded package names, ou seja, são os pacotes, os nomes de pacotes que estão excluídos, ele dá um clear, e também nas classes que estão excluídas, um clear. A gente já falou do member access, e aqui começa a parte da execução. Por que ele faz aqui, né? Ele pega o contexto, usa um get, né? A partir do contexto ele usa um get, passando essa classe aqui, HTTP Servlet Response. Opa, HTTP Servlet Response é justamente a classe que é de resposta da nossa requisição, tá? E aí ele pega o getWriter dessa classe, né? A partir desse contexto. Esse writer aqui vai permitir a gente escrever no response. Beleza. Então ele guarda isso no W,
E aqui, a partir do W, a gente usa o print. Esse print é para escrever na saída do response. Então, beleza. O que é que ele faz? Ele usa do commons aqui do I.O. Para o toString. E esse que ele passa aqui no toString é justamente um input string, no get input string do runtime exec. Tá? Então, ele faz um runtime, ele pega o Java-Lang runtime, pega o runtime exec, né? E passa aqui. E aí, qual foi a minha mudança aqui, né? A sacada que eu tive, beleza, eu estou no OGNL. Com o OGNL, a gente viu que eu consigo acessar, eu tenho uns objetos que já estão disponíveis para mim. Entre eles, os parâmetros. Bom, beleza, então, se eu consigo pegar parâmetros, eu posso criar um novo parâmetro na URL e utilizar justamente esse parâmetro para usar ele como entrada para o exec. Tá? Então, eu vou quebrar aquele problema de 400 aqui na minha requisição, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei esse payload aqui, tá? Vamos jogar ele lá. Vamos ver se funciona. Então, tá aqui. Joguei aqui. Então, eu tenho que adicionar um... Lembra que eu botei parameters, né? Os parâmetros. Então, tá aqui. Eu vou encodar tudo isso aqui. Vou encodar. E aí, eu não preciso mais ficar encodando... Opa, errei. Encodando e decodando, tá? Como eu estava fazendo antes. Porque aqui agora eu só passo tudo no meu command, aqui no meu CMD, tá? E aqui vamos mandar um ls para ver se funcionou. Bom, funcionou. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos mandar um ls-la barra, que era o que a gente tava com problema, né? Não estava funcionando. Funcionou, perfeito. Melhorou bastante, né? Só que aí teve outro detalhe nessa máquina. A gente já resolveu o desafio, né? Só que tinha outro detalhe. Uma coisa boa é que quando a gente mandava um ID aqui, a gente era root. Bom, root, então eu posso instalar várias coisas. Só que o NCAT dessa máquina, ele não funcionava para... Ele era o NCAT sem o parâmetro E, né? Então ele não vai abrir uma shell reversa do jeito que a gente quer. Então, eu quebrei um pouquinho a cabeça aqui, mas tentando usar o Netcat, mas a gente pode fazer isso usando o DevTCP, né? Então, foi o que eu fiz. Eu parti para o DevTCP. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui copiar aqui. Vou encodar. Posso fazer encode só dos principais. Vou abrir minha shell reversa. Vamos ver se vai funcionar. Não, deu 400. Ah, tá. Eu tive esse problema aqui. Bom, esse é outro problema que eu tive que enfrentar nessa situação aqui. Como é que eu resolvi? Eu simplesmente não consegui usar o DevTCP. Também não foi. Não sei se... Não cheguei a ver a fundo o porquê, mas aí eu parti para a seguinte questão. Beleza. Então, vamos subir uma aplicação em Python que ela faz justamente essa conexão para a gente, né? Se eu executar esse Python, então eu vou subir, vou ter uma shell reversa. Foi o que eu parti para fazer. Então eu cheguei aqui, eu fiz um shell.py, tá aqui, ó, shell.py, e aqui ele faz justamente essa conexão para a gente, né? Aí o que eu fiz aqui? Eu subi um Python -m simple http server, o HTTP server na porta 80. Beleza, tô lá, tá servindo, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou usar essa aqui, ó, URL encode. Encoda a URL enquanto eu escrevo. Vou fazer um wget passando o meu IP. E aí eu preciso ver qual é o meu IP. Meu IP aqui é esse. Eu já tenho aqui, não? É esse meu IP.
barra shell.py, né? Menos output barra temp barra shell.py, né? Vamos ver se... teve uma requisição aqui, ó, tá vendo? Funcionou. Vamos ver se eu consegui salvar. Eu tô em dúvida desse O maiúsculo ou minúsculo, mas vamos tirar essa dúvida exatamente agora. Vamos mandar um ls no barra temp. Vamos ver se chegou lá. Chegou, tá lá, ó. Nosso shell.py, tá lá, beleza, show. Agora vamos ver se a gente consegue rodar esse shell. Tem Python, vamos ver se tem Python na máquina. Opa. Beleza. Vamos ver se tem... Vamos dar aqui. Não conectou. O nosso shell era... Vamos ver, vamos confirmar. 136. Vamos ver o que é que tá nesse Python aqui no... Se ele salvou direitinho. Claro, eu errei aqui, tá, pessoal? Barra temp, barra shell. Tava errado o caminho. Vamos ver agora. Mandei. Conectou. Beleza. Então agora eu tô com a... eu tô com a shell reverse e ainda sou root, tá? Tá aí. A gente pode fazer o nosso TTY e, enfim, a gente segue aqui. Foi isso. Comenta aí o que você achou. Se eu falei alguma coisa errada também, pode comentar. Eu quero aprender também, tá? Para mim é importante que, antes até mesmo de você curtir ou seguir, enfim, de compartilhar esse vídeo, tá? Mostra para o pessoal que tem interesse na área pra gente, enfim, evoluir juntos, tá bom? Valeu, até mais. É isso.